Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Irmãos, não repara, minha voz hoje está bem falha. O frio, eu não estou muito acostumado e eu acho que está me prejudicando um pouquinho a garganta. Gênesis, capítulo 3, mesmo assentado, nós vamos fazer essa leitura a partir do verso 13 até o 19. Quantos creem que Deus tem uma palavra para renovar você? Diga amém. Eu também acredito nisso. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o Evangelho de Deus anunciado em Gênesis. Tem gente que pensa que o Evangelho começou no Novo Testamento com Cristo, mas o Evangelho começou com Cristo no Velho Testamento. Então nós vamos estar lendo a partir do verso 13, que diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Querido Deus, tome a tua palavra nas tuas mãos, me use uma vez mais como um atalaia nesta noite, para falar aos nossos corações, não aquilo que talvez desejamos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito sabe e conhece as nossas necessidades. Portanto, aquilo que necessitamos. Fale conosco. Que não seja aqui um simples homem, um pastor, um reverendo, um bispo ou qualquer outra personalidade. Que seja o teu Espírito Santo falando a nós. A Ele basta ouvi-lo, não a homem. Então me usa uma vez mais para a glória somente do teu nome. Amém. Queridos irmãos, há muitas indagações a respeito de mistérios que não foram revelados e por isso são mistérios na Bíblia. Há pessoas que perguntam por que Deus colocou uma árvore no jardim do Éden se ele é onisciente, ou seja, conhece o futuro, o passado e o presente, sabendo então assim que o homem pecaria, que o homem não obedeceria. Então a pergunta que nós fazemos é: por que Deus colocou uma árvore no jardim do Éden? E a resposta para isto, você sabe? Sim ou não?
Ninguém sabe. Nem eu. Nem eu. É um mistério. Mas podemos perceber algumas coisas que pode ser que seja isto. No entanto, não é a Bíblia que está dizendo. É o que a gente acredita mediante o que a gente estuda na Bíblia. Eu creio que Deus, ao fazer o homem, Ele fez o homem de forma, não de uma forma robótica, como se o homem fosse programado para fazer aquilo que Deus queria que fizesse, para cumprir a sua vontade obrigatoriamente. Deus fez o homem e colocou no homem o livre-arbítrio, colocou no homem uma mente consciente de tudo que é certo e errado. E Deus deu essa liberdade para o homem. Agora, por que Deus fez o homem assim? Ele não diz. Mas a verdade é que nós somos livres para pensarmos, para analisarmos todas as coisas e, sobre todas as coisas, querermos então amar a Deus. Quando Deus criou os anjos, quando Deus criou os arcanjos, querubins e serafins, e todos os seres angelicais, Deus o criou na sua presença. E quando eles foram criados, eles viram a glória de Deus e eles simplesmente se espantaram, ficaram perplexos. E diz a palavra que eles começaram a dizer: Santo, 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 Santo. E eles estão assim a todo tempo dizendo Santo, Santo, Santo. E eles não param de dizer isso, Santo, 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 porque eles viram e contemplaram a beleza do Todo-Poderoso e a sua majestade. Assim, os seres angelicais foram criados por Deus na sua presença. Mas Deus quis, na sua soberania, criar o homem de forma diferente. Não na sua presença, mas em um lugar onde o homem aprendesse com Deus e o homem tivesse por livre e espontânea vontade o desejo de buscar a Deus, de querer conhecer Deus face a face. Então o que o Senhor faz? Prepara um jardim, prepara a terra, prepara todas as coisas. E por último, depois que preparou tudo, Deus vai lá e faz o homem e coloca no jardim do Éden e começa a dar instrução para o homem. Você dominará sobre a terra, colocará o nome em todos os animais, de todos os frutos da terra você comerá, com a exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus faz o homem então, e Deus tem uma comunhão com o homem, e toda tarde Deus vem ali ao encontro do homem, e o homem tem ali a sua comunhão com Deus. No entanto, o homem desobedece a Deus e ele come do fruto proibido. Há quem diga que Deus se decepcionou. Há quem diga que Deus não esperava que isso fosse acontecer. Mas a verdade é que Deus já sabia. E a pergunta, então, que insistimos em fazê-la: por que Deus colocou uma árvore se sabia que o homem ia pecar? Bem, eu tenho uma filha, vocês conhecem, e essa minha filha, ela é autista. E ela é muito inquieta. Se eu deixar uma tomada ali exposta e falar para ela: Elisa, não coloca a mão na tomada. Eu acho que não só ela, mas eu acho que toda criança, como curiosas que são, elas vão colocar a mão na tomada. E o que vai acontecer? Vai levar um choque. E esse choque vai fazer o quê? Vai machucar, vai doer. E assim a criança vai aprender que não pode botar o dedo na tomada. Porque se colocar o dedo na tomada, vai doer.
Foi isso que Deus falou para o homem: não coloca o dedo na tomada. Se comer do fruto, vai morrer, porque o salário do pecado é Bem, meus irmãos, então eu entendo e creio que Deus permitiu que o homem pecasse para que o homem entendesse que o pecado leva à morte, porque Lúcifer já tinha pecado. E Lúcifer foi expulso do céu, foi restituído da glória de Deus e condenado eternamente. Se o homem fizesse, Deus criasse o homem no céu, como criou os anjos, como criou Lúcifer, como criou todos os seres celestiais, e o homem também pecasse no céu, não teria mais direito de salvação como Lúcifer não teve. Estaríamos condenados para sempre. Então, como Deus queria nos fazer livre, Ele nos faz no jardim do Éden, na terra, porque no céu não pode ter pecado. Uma vez que você vê a glória de Deus, está no céu e peca, nunca mais tem perdão. Então, Deus nos faz como criança e nos ensina que o pecado mata. E aí vem o plano de salvação, que Deus já tinha preparado desde antes da fundação do mundo, porque sabia que o homem, como criança, iria pecar. Então, o plano de salvação era que Deus enviaria um substituto para a expiação do pecado do homem, ou seja, somente o próprio Deus seria capaz de pagar pelo pecado do homem, né? Então, o plano do Redentor, a promessa do Messias, já estava tudo planejado por Deus. Por isso é que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Por isso que você que está aqui, que adentrou esta porta ouvindo a voz do Espírito Santo, você não veio por você mesmo. Você veio porque você é um escolhido e uma escolhida do Senhor desde antes da fundação do mundo. Porque você é um escolhido, você é uma escolhida. E essa é a razão pela qual o nosso coração está alegre nessa noite. Porque no meio de tantos perdidos, no meio de tantos pecadores, o Senhor nos escolheu e nos redimiu de todo nosso pecado. Muito bem, entendendo então o contexto da história da humanidade, do homem e da origem do pecado, vamos ver o que esses versos estão nos dizendo a respeito do Evangelho de Deus anunciado aqui, a começar em Gênesis. Versículo 13 diz assim: disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Ou seja, a mulher comeu do fruto, ouviu a voz da serpente e desobedeceu a Deus. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A pergunta que nós fazemos é: aonde que Adão estava? Porque era a responsabilidade de Adão cuidar da sua mulher. Aonde que ele estava? Não estava com Eva. Ou seja, Eva estava sozinha, caminhando pelo jardim, andando sozinha. E sabe o que eu percebo neste verso? Que Eva, quando ela foi tentada, ela não teve o outro para ajudá-la a resistir à tentação. Ela não teve o outro para receber do outro o conselho devido para que ela então rejeitasse a tentação. E aqui eu aprendo, em primeiro lugar, que existe aqui neste verso a independência da mulher. E, portanto, nós podemos aprender que quando nós tornamos a nossa vida independente, queremos caminhar sozinho, não contamos com o auxílio do cônjuge, não contamos com o auxílio do outro, não contamos com o caminhar juntos e seguimos o nosso próprio caminho sozinhos. Nós estamos vivendo em uma independência e percebemos que a independência
nos leva à morte, porque nos faz pecar. Por isso, nós fomos feitos seres totalmente interdependentes. Ou seja, nós precisamos do outro. A igreja não vai para frente se nós formos individualistas. Nós precisamos trabalhar em grupo. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Porque se nós formos independentes, nós vamos morrer. Estar sozinho, caminhar sozinho não é bom. Nós somos levados à morte. E a primeira coisa que eu percebo aqui é que Eva estava sozinha. E talvez seja por isso que ela praticou o pecado. Portanto, meus irmãos, é quando nós estamos sozinhos que nós somos enganados. É quando nós estamos sozinhos que nós podemos errar, vacilar e pecar. Lembra de Davi? Ficou sozinho no palácio? Todo o seu exército foi para a guerra, guerrear. E aonde Davi ficou? Sozinho no palácio. E quando viu Betseba e teve ali a sua tentação, ele cedeu, porque estava sozinho. Então a gente não pode andar sozinho. A Bíblia vai dizer que é melhor dois do que um. Né? A Bíblia também vai dizer que um cordão de 3 dobras não pode quebrar facilmente. Aqui está a relevância da nossa interdependência. Portanto, você precisa do irmão que está aí ao seu lado. Você precisa dele. Ele precisa de você. Nós somos interdependentes e não podemos viver na independência. Portanto, igreja, jovens, irmãos, nós precisamos dar as mãos, perdoar uns aos outros e caminharmos juntos. Amém? Olha o verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua mocidade. Perceba que a serpente é um animal astuto. Nós estamos percebendo aqui que o próprio Deus está dizendo, o Deus está falando sobre a astúcia da serpente. E quando você vai lá no versículo 1 do capítulo 3, desse mesmo capítulo, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente astuta coloca uma indagação e uma dúvida na cabeça da mulher. A mulher que tinha ouvido Deus falar, olha, se comer do fruto vai morrer. Agora a sua mente está duvidosa, porque a serpente, com a sua astúcia, colocou uma dúvida na sua cabeça. E aqui, irmãos, a gente aprende, fazendo um paralelo com a nossa vida hoje, que a gente vive um tempo no meio de muitas pessoas astutas. Olhe para cá, crianças, fiquem quietinhas, ouvindo sobre o Jardim do Éden. Eu gostaria de pedir às crianças, se você tiver aí um caderninho ou um papel na mão, ou uma caneta, alguma coisa, né? Vou pedir até a uma irmã que trabalha com as crianças, se puder arrumar uma caneta ou um lápisinho de cor, alguma coisa aí, para dar para as crianças. Eu quero que vocês desenhem um Jardim do Éden. E quem desenhar um Jardim do Éden mais bonito, vai me dar a folha de papel no final ali do culto na porta, e você vai ganhar um presente. Tá bom? Débora, prepara o presente lá, bem gostoso. Eu acho que lá na geladeira tem alguma coisa. Voltando aqui, senhores adultos. A serpente, um animal astuto,
E nós percebemos que vivemos, começa a desenhar aí um jardim bem bonito. E coloque no jardim um homem e uma mulher, Adão e Eva. Vamos ver quem desenha mais bonito. A gente percebe então, irmãos, o perigo de nós estarmos com pessoas astutas que podem e são muitas vezes usadas por Satanás para nos tentar a fazer o mal. E aonde que nós vemos muitas astúcias? No meio das fofocadas. E nós, como filhos de Deus, como crentes verdadeiros, nós temos que repreender. Como que a gente faz isso? Quando chega alguém para você e fala assim com você, olha, irmão, vem cá para mim te contar uma coisa. Sabe quem caiu? Sabe quem pecou? Sabe aquele irmãozinho? Sabe qual é a sua resposta? Você sabe qual é a sua resposta? Vou te ensinar, hein? Aprenda. Sua resposta é o seguinte: meu irmão, eu não quero saber quem caiu. Eu quero saber é quem está se levantando. Eu quero saber quem está se reerguendo. Porque tem muita gente caída, tem muita gente pecando. Eu não quero saber quem está pecando, eu quero saber quem está se levantando. E quando você responde assim, você corta o mal na hora. A pessoa vai ficar toda sem graça, não vai mais alimentar aquela situação e você cortou o mal pela raiz. Porque a gente vive um tempo, irmãos, que se a gente não vigiar, nós vamos dar ouvido à serpente, que vai colocar dúvidas na nossa cabeça. E aí a gente vai ficar brigando um com o outro e muitas vezes nós estamos enganados, pensando coisas que não são verídicas, mas porque nos falaram. Então nós precisamos ter esse cuidado. E a gente vê que Eva caiu nisso. Eva escutou a serpente dizer, e ela então caiu na astúcia da serpente. E a gente percebe esse perigo no nosso meio. E a gente vê também aqui, quando Deus declara a maldição sobre a serpente, dizendo que agora ela vai rastejar sobre toda a terra, a gente percebe então a consequência do pecado sobre os animais. Quando o homem pecou, toda a natureza foi corrompida, né? A terra começou agora a produzir com muita dificuldade. O homem agora terá que suar, né? Ter trabalho duro ali para poder colher o seu fruto, né? As flores brotaram espinhos e os animais agora se tornaram carnívoros. E aí você vê tudo isso que nós vivemos por causa da consequência do pecado que corrompeu toda a natureza na qual nós vivemos. Perceba então no versículo 15, depois você vai saber o que isso tem a ver com o Evangelho. No versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora observa: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está o anúncio do Evangelho. Quando a gente olha para esse verso, nós vamos perceber então que Deus é o primeiro pregador. É o primeiro que está pregando sobre o Messias. É o primeiro que está apontando sobre a vitória de Jesus, que nos resgataria e que nos resgatou da condenação do pecado. Então, é aqui quando Deus está falando: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, apontando para o Messias, para Jesus Cristo na cruz. Deus anuncia pela primeira vez na Bíblia a promessa do libertador. E aqui as sementes que o verso está falando tipificam então Jesus versus Satanás. Jesus feriria a cabeça de Satanás, da serpente,
que é então a segunda derrota de Satanás. E Satanás então, como serpente, feriria o calcanhar de Jesus. Foi isso que aconteceu. Por que é a segunda vitória? Porque a primeira vitória de Cristo sobre Satanás foi no seu nascimento. Quando Jesus nasceu, pronto, o Filho de Deus nasceu para salvar o mundo. Ali foi a primeira derrota de Satanás. Qual foi a segunda derrota de Satanás? Foi na cruz do Calvário, quando o Senhor disse: tudo está consumado. O Senhor venceu a cruz. Mas ele também foi ferido na cruz. Então cumpriu ali na cruz aquilo, a profecia que Deus havia dito aqui, em que este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor foi ferido na cruz, mas a cabeça de Satanás foi esmagada, e é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor venceu a Satanás, e este é o evangelho anunciado no Velho Testamento e proclamado no Novo Testamento. Agora veja no versículo 16, meus irmãos, que diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que a gente está vendo aqui, irmãos? O que este verso está nos ensinando? Este verso nos mostra aqui, então, os primeiros ensinamentos de Deus para a mulher. Especialmente, diretamente para a mulher. Como a mulher deve viver. Primeiro, a mulher, Deus está mostrando para a mulher que a desobediência é a causa das dores. Não era para a mulher ter filho com dores de parto, com sofrimento. Não era para acontecer dessa forma. Mas Deus está dizendo aqui agora, por causa do pecado, a sua dor será multiplicada, o teu sofrimento será multiplicado. Não era para ser dessa forma. Mas por que a mulher sente dor no parto? Porque comeu do fruto que não podia comer. Por causa, então, da desobediência. E qual é a mensagem para as mulheres nesta noite? Saibam que a desobediência é a causa das dores. Talvez tenha pessoas aqui que estejam sofrendo justamente por causa disso. Porque não obedeceram à paz, não ouviram conselhos, não ouviram a mensagem do pastor, não deram crédito à voz de Deus e desobedeceram. E hoje vivem a amargura daquilo que plantou. Colhe a dor e o sofrimento daquilo que plantou. Mas sabe que Jesus te trouxe aqui esta noite porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer te trazer regozijo novamente. Ele quer te trazer refrigério. Ele quer sarar a sua dor. Ele quer sarar a sua ferida. Ele quer te renovar nesta noite. Quantos creem nisso, irmãos? Mas saiba, irmãos, daqui para frente, tenha cuidado, porque a desobediência é a causa das nossas dores. Segundo lugar, Deus está ensinando diretamente para a mulher que a dependência da mulher a seu marido é um princípio bíblico. E por que isso é relevante para nós hoje? Nós vivemos em um tempo, do feminismo. Nós vivemos um tempo em que a mulher, ela deseja ser mais do que o homem. Eu não sou contra o progresso da mulher, eu não sou contra a mulher se desenvolver, eu não sou contra a mulher crescer, a mulher alcançar dons, profissões, mas eu sou contra a mulher buscar independência. Porque você não é independente, você precisa do outro. E quando Deus fez a mulher da costela de Adão, para que Adão não vivesse sozinho, e aí Deus
vai dizer: não é bom que a humanidade viva só. Então nós não fomos feitos e criados para vivermos sozinhos. No entanto, quando nós estamos juntos, né, seja marido, mulher, irmãos, amigos, nós precisamos saber caminhar um com o outro, saber viver, como diz Roberto Carlos, é preciso saber viver, nós precisamos aprender a viver um com o outro. E aqui a gente vai ver que o verso diz o seguinte, 16, né? A mulher multiplicarei sobre modo o sofrimento, tua gravidez, em meio de dores darás à luz. Agora, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O que isso daqui está nos ensinando, irmãos? Que às vezes as pessoas deturpam e falam o seguinte: a mulher tem que ser submissa ao marido, e fala de uma forma como se a mulher tivesse que ser escrava, instrumentalizada pelo outro. Não. A mulher deve ser amada, protegida, cuidada pelo seu marido. E ela, quando a Bíblia diz que será para o desejo do seu marido e ele te governará no sentido de que ele vai guiar a sua esposa para o bem, ele vai guiar a sua esposa para o caminho da verdade, ele vai proteger a sua esposa como Adão não protegeu, ela estava sozinha e comeu do fruto. Então, a mulher precisa reconhecer a autoridade que está sobre o homem, que Deus colocou na vida do homem, e entender que ela não pode ser independente, mas ela tem que ter o homem como cabeça na sua casa. E ela não é cauda, mas ela é a sua costela, aquela que é cuidada pelo homem. Agora perceba no versículo, esse é o Evangelho. Agora perceba o versículo de número 17, que diz assim: agora Deus vai dizer para Adão, para os homens: e Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás de lá o sustento durante os dias de tua vida. Os primeiros ensinamentos de Deus aqui para o homem é o seguinte: Deus está mostrando para o homem nunca deixar de ouvir a voz de Deus. É isso que Deus está mostrando aqui, né? Visto que atendeste à voz de tua mulher, ou seja, quando Eva chegou para Adão, aqui eu comi, coma também. Ele ouviu a voz da mulher, e aí muitas pessoas, muitas especulações, né, que vão dizer o seguinte: Adão fez isso porque ficou com pena da mulher, porque viu que a mulher errou e agora ela vai sofrer sozinha, e para ela não sofrer sozinha, eu vou comer também, para que eu sofra junto com ela. E aí há muitas especulações, mas a verdade é uma só. A dúvida que a serpente colocou na cabeça de Eva, e quando Eva levou o fruto para o seu marido, e o marido viu que não havia acontecido nada com ela naquele primeiro momento, e então ele resolveu também comer. A verdade é, meus irmãos, que o homem fez foi botar em questão a autoridade de Deus e a autoridade do homem. Por quê? Porque o homem agora colocou dúvida naquilo que Deus falou. O pecado não está simplesmente ligado à desobediência, porque o homem desobedeceu e comeu do fruto. Está em colocar em dúvida aquilo que Deus falou. Ou seja, você ouve a palavra de Deus, aí você pensa assim: eu acho que não é isso não. E você vai e peca a si mesmo, faz tudo errado a si mesmo, porque você não dá crédito à voz de Deus, porque entrou uma dúvida na sua cabeça. Quando a serpente colocou a dúvida na mente de Eva, e que Adão também teve a mesma dúvida porque ela lhe trouxe o fruto, o homem colocou então dúvida na palavra de Deus. E aqui está o perigo
da nossa morte espiritual, quando nós ouvimos a voz, mas não damos crédito. Então, o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui é nunca deixar de ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala no seu coração, através de um profeta, através de um homem, através de um pastor, através da sua palavra, você deve dar crédito. Porque senão, você pode pagar caro na consequência do pecado. Mas, em segundo lugar, Deus está ensinando aqui para o homem a atentar sempre para a obediência à vontade de Deus. Mesmo que o fruto parece muito bonito, mesmo que o fruto é muito desejoso, mesmo que a tentação é muito grande, você deve obedecer à vontade de Deus. Se não é certo fazer, não faça. Se não é vontade de Deus você fazer, não faça. Porque se fizer, você estará colhendo grandes consequências mais tarde. E Deus está ensinando isso aqui para o homem. Você precisa sempre obedecer, porque a minha vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Bem-aventurados são os homens que trilham na vontade do Senhor. Ele é feliz na terra, ele é próspero na terra, ele é bem-sucedido, seu ministério é profícuo, porque ele obedece à vontade que é boa, que é agradável do nosso Deus. Mas em terceiro lugar, terceiro ensinamento para o homem aqui nesse verso 17, é que a desobediência, ela causa cicatrizes, provoca em nós cicatrizes para uma vida inteira. Tem pessoas que errou na vida, fez o que era mal aos olhos do Senhor, colheu a consequência do pecado e está aqui. Digo aqui, no meio do povo de Deus. Se arrependeu. Está caminhando com Deus, mas a cicatriz está ali. Porque são cicatrizes que vão para a vida inteira. Você entende a relevância dessa mensagem, irmão? Existem pecados que nós cometemos que nos causam cicatrizes para a vida inteira. Foi o caso de Adão. Por causa do pecado de Adão, toda a terra foi condenada. Toda a natureza foi corrompida. Agora todo o homem está condenado e destituído da glória de Deus. Somente através de Jesus Cristo, somente através do substituto que Deus permitiu ter. E ele não só permitiu um substituto, ele permitiu um substituto e ele mesmo se colocou como substituto para a expiação do meu e do seu pecado. Então, com o seu amor, o Senhor nos ensina nesta noite, cuidado com a desobediência, cuidado com o pecado, porque a desobediência provoca cicatrizes, pode provocar cicatrizes que pode perdurar por toda a sua vida na terra. E aí tem pessoas que estão em Deus, que estão aqui firmes, mas estão sofrendo por causa das escolhas erradas. E Deus está com você, mas você está pagando pela consequência das suas escolhas. Então, não queira que a situação muda, mas eu tenho uma palavra profética para você. Lembra quando Davi pecou? Que o profeta foi na casa dele e disse: você é este homem, Davi. Era para Davi ser apedrejado, porque era o preço do adultério. Davi era para ser apedrejado. Mas quando Davi se arrependeu amargamente e caiu em prantos, de joelhos, o profeta falou para ele: você não morrerá. Era para ele ser morto, para ser apedrejado. Mas o Senhor mudou a sorte de Davi. E eu acredito que mesmo se eu ou você
esteja sofrendo alguma situação daquilo que nós plantamos, se você realmente abrir o seu coração, se você realmente se colocar com sinceridade diante do Senhor e pedir para Ele: Senhor, muda a minha história, muda a minha situação, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz o mal, mas eu estou aqui com o coração quebrantado, arrependido, muda a minha história. O Senhor pode mudar. Aquilo que era para ser morte pode ser transformado em vida. Aquilo que era para trazer uma enfermidade, uma doença, pode se transformar em saúde, porque houve arrependimento sincero e genuíno, e então o Senhor agiu em seu favor. E, portanto, eu creio que Ele pode fazer. Quando Adão e Eva, eles perceberam que eles estavam nus por causa do pecado, e eles começaram a se esconder porque veio a vergonha, a humilhação, o Senhor, na mesma hora, proveu o primeiro sacrifício, tipificando a Jesus Cristo, quando foi morto ali um bezerro, um cabrito ali, onde Deus matou aquele cabrito para que pudesse pegar da sua pele e fizesse então roupas para Adão e Eva, porque eles estavam vestidos de folhas. E assim é Deus na nossa vida. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que provê o milagre. Ele é um Deus que provê a saída. Ele é um Deus que provê uma nova história. E se você crer e tomar posse nesta noite dessa verdade, a sua vida nunca mais será a mesma. E quando Deus aponta para o Messias, para o seu Filho, para aquele que viria para morrer em nosso lugar e vencer as astúcias ciladas de Satanás, nós começamos então o Evangelho a ser pregado no Velho Testamento. E depois, durante todo o Velho Testamento, Deus vai usar os seus profetas para pregar o Evangelho, E a gente percebe, Isaías 40, versículo 9 e 10 diz assim: Tu, ó Sião, que anunciás boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anunciás boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. O evangelho pregado no Velho Testamento pelo profeta Isaías. Veja também, ainda Isaías, no capítulo 41, no versículo 27, quando Isaías diz: eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. O evangelho pregado no Velho Testamento. Ainda Isaías, capítulo 52, versículo 7 e 8, vai dizer, é até uma temática que a gente tem aqui com os homens: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o que bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. A relevância do evangelho sendo pregado no Velho Testamento. Aí Isaías também, capítulo 61, onde é um texto que o próprio Jesus, quando ele vem, ele cita esse texto de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Senhor nos ungiu para pregar o evangelho, assim como ungiu o seu Filho amado Jesus Cristo. Agora, para encerrar, meus irmãos, em Gálatas, capítulo 3, no versículo 8, diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão e disse: em ti serão abençoados todos os povos. Sabe o que é isso? Eu e você fomos abarcados pela graça de Cristo
alcançados por esta bênção dada a Abraão. E agora nós temos o único compromisso de andarmos na verdade. Para que serve então o Velho Testamento para nós? Para nós olharmos para os erros dos nossos antepassados. Para nós olharmos para Adão e ver que ele não cuidou da sua mulher, que ele desobedeceu à voz de Deus, não deu ouvido à voz de Deus. Para olhar para Eva e ver que ela deixou entrar dúvida na sua mente a respeito das ordenanças do Senhor. E muitas vezes nós praticamos o mesmo erro. Portanto, o Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer que você ande na verdade. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer, apesar da dor e do sofrimento que você possa estar sofrendo, Ele quer que você creia que Ele tem um caminho de bênção para a sua vida. Ele tem um caminho de vitória para você. Ele é aquele que faz caminho no deserto, abre rio no ermo. Ele é aquele que abre porta onde não tem. Ele é aquele que faz do nada existir. Portanto, se você colocar o seu coração, o seu espírito, corpo e alma voltado para o Senhor, Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Amém, meus irmãos? Se você quer, nós vamos orar nesse momento. E você fale com Deus: Senhor, eu quero que esse evangelho seja uma verdade na minha vida. E se coloque diante dele nessa hora. Coloque as suas dificuldades, coloque os seus erros, coloque a sua dor diante do Senhor. Curva a sua cabeça.